Meu nome é Antônio. Sou zelador de uma escola pública há mais de 15 anos. Ao longo desses anos, aprendi a lidar com as rotinas do trabalho, como a limpeza das salas de aula, a organização dos corredores e a manutenção do prédio. No entanto, algo mudou na escola após o último acidente envolvendo um aluno. Desde então, as coisas nunca mais foram as mesmas. Era uma noite comum de terça-feira, quando comecei minha ronda pela escola, como sempre faço. A escola estava completamente vazia, exceto pelo som das minhas botas ecoando pelos corredores e o barulho da vassoura arrastando o chão. Todos os alunos e professores já haviam ido embora e eu estava sozinho, ou, pelo menos, era o que eu pensava. Enquanto fazia a limpeza do ginásio, algo estranho aconteceu. O som de risadas baixas começou a ecoar pelos corredores, seguidas por passos rápidos. Eu parei, tentando entender de onde vinha, mas o som parecia se mover por toda a escola, como se estivesse me perseguindo. Primeiro, pensei que fosse algum aluno que havia se escondido para brincar. Mas logo percebi que não havia mais ninguém. O medo começou a me envolver. Eu sabia que estava sofrendo de cansaço, mas não podia ignorar aquela sensação estranha de estar sendo observado. Entrei em uma das salas de aula para continuar meu trabalho, e quando me virei para fechar a porta, a vi. Uma criança, ou algo que se parecia com uma criança, estava sentada em uma das carteiras. Seu rosto estava oculto pela escuridão, mas seus olhos, 2 pontos brilhantes na penumbra, me fitavam intensamente. Eu tentei me aproximar, mas a sala ficou fria de repente, um frio que fez meus pelos se arrepiarem. Antes que eu pudesse dar um passo, a criança levantou a cabeça e, em um sussurro baixo, disse: "Você deveria ter saído antes." Eu congela. Eu sabia que não havia mais crianças ali, mas aquela presença era real. Eu quase não conseguia respirar. Quando eu finalmente consegui me mover, a criança desapareceu, como se tivesse se desvanecido na escuridão da sala. Corri pelos corredores, tentando encontrar uma saída, mas a escola estava diferente. Os corredores pareciam mais longos, as portas estavam trancadas e os barulhos, aqueles barulhos vindos dos fundos da escola, estavam ficando mais altos, como se algo estivesse se aproximando. Passei por uma sala de arte e ouvi uma voz suave, cantarolando uma melodia familiar. Quando entrei, vi vários desenhos infantis na parede, mas o que me fez parar foi o rosto desenhado em um dos papéis. Era minha própria face, mas com olhos totalmente negros, sem pupilas, sem vida. O desenho estava em todos os papéis da sala, como se as crianças que ali haviam estudado estivessem tentando me avisar. No desespero, corri para a sala de segurança. O computador estava ligado e, no monitor, aparecia a imagem de um corredor vazio, mas logo a tela começou a falhar e o vídeo ficou distorcido. Por um instante, uma figura esquelética apareceu na tela, a mesma figura que vi na sala de aula, com um sorriso horrível no rosto. Eu estava cercado. As sombras começaram a se mover, como se tomassem vida própria.
e o som das risadas infantis começou a ecoar cada vez mais alto, mais frenético. Fui puxado para dentro de um vazio, sentindo minhas forças se esvaírem. Quando acordei, estava de volta ao meu posto. O relógio marcando 5h da manhã. A escola parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que havia algo de errado. As risadas nunca pararam. E, quando olhei para o espelho, vi algo que nunca tinha visto antes. Meus olhos estavam completamente negros. A escola está cheia de mistérios que ninguém quer desvendar. E agora, eu sou parte deles. Eu não sabia mais o que fazer. A sensação de estar sendo vigiado nunca me deixou. E agora, os eventos estavam se intensificando. A cada noite, quando eu fazia minha ronda pela escola, algo estava errado. Não era apenas o medo ou o cansaço, mas a certeza de que eu estava sendo arrastado para algo que não poderia controlar. Naquela noite, depois de ver meus próprios olhos negros no espelho, decidi voltar ao local onde tudo havia começado. A sala de arte. Eu precisava entender o que estava acontecendo, descobrir o que aquelas sombras queriam de mim e por que aquelas crianças ainda estavam ali. Ao chegar à sala de arte, a atmosfera parecia ainda mais opressiva. O ar estava tenso, pesado, como se algo estivesse se preparando para acontecer. As luzes piscavam e o som do vento batendo nas janelas fazia com que a sala parecesse viva. Eu sabia que, ao entrar ali, algo mais me aguardava. Mas o que? O que mais eu poderia descobrir? A sala estava ainda mais empoeirada do que de costume, como se o tempo ali tivesse parado. Mas, quando olhei para os desenhos, algo novo chamou minha atenção. Eles estavam diferentes. Agora, os rostos nos desenhos não eram apenas estranhos e distantes, mas tinham expressões de dor e medo, como se as próprias almas das crianças tivessem sido capturadas ali. E no centro da sala havia um desenho que me fez parar completamente. Era uma criança, com os olhos completamente negros, sorrindo para mim, com um dedo apontado diretamente na minha direção. O desenho parecia estar em movimento, como se estivesse tentando me atrair para dentro. O mais estranho de tudo foi o que estava escrito abaixo do desenho. Eles vão te encontrar. Eu senti a pressão crescendo no ar, como se o próprio espaço estivesse se fechando ao meu redor. A sensação de pânico começou a invadir meu peito. Mas eu sabia que não podia simplesmente sair correndo. Não mais. Algo estava me chamando. Algo me prendia ali. De repente, ouvi um som vindo da porta, um arranhar baixo, como se algo estivesse tentando entrar. Eu me virei rapidamente, mas quando olhei para a porta, nada estava lá, apenas o vazio. Mas então as luzes se apagaram e tudo se tornou totalmente escuro. A escuridão foi profunda e abafada, uma escuridão que parecia engolir tudo. Eu sabia que não estava mais sozinho. Algo se aproximava e podia sentir uma presença crescente, como se 1000 olhos invisíveis me observassem. A pressão em minha cabeça aumentava.
e minha visão começava a falhar. De repente, uma criança apareceu à minha frente. Ela estava flutuando. Seus pés não tocavam no chão. Seu rosto estava sem expressão, mas seus olhos estavam completamente negros, como se tudo o que havia ali fosse a ausência. Não havia medo nela, mas havia algo terrível em sua presença. Ela não disse uma palavra, apenas me observou por um longo momento, até que, com um gesto lento, apontou para a porta da sala. O silêncio foi absoluto, exceto pela sua respiração suave, como se ela estivesse esperando que eu a seguisse. Eu sabia que não deveria, mas uma força estranha me empurrou para a porta. Eu comecei a caminhar, e conforme eu me aproximava, o som das risadas infantis começou a ecoar, se intensificando a cada passo. Elas vinham de todas as direções, como se as próprias paredes estivessem sussurrando. A figura da criança flutuava à minha frente, ainda sem falar, apenas guiando-me, como uma sombra que toma forma. Eu a segui sem querer, até que cheguei ao corredor da escola, onde as luzes começaram a piscar descontroladamente. O corredor estava inundado de sombras, como se a própria escuridão estivesse se espalhando, preenchendo cada canto da escola. Eu não sabia para onde ela estava levando, mas eu sentia que não tinha escolha. Eu estava preso naquela escola, preso nas suas paredes, nas suas sombras. E a cada passo, o som das risadas ficava mais alto, até que, de repente, as portas da sala de aulas se abriram sozinhas, revelando uma multidão de crianças com olhos negros. Olhando para mim, uma criança se adiantou com um sorriso largo e frio. Ela disse com uma voz que não parecia humana: "Você se esqueceu de nós, mas nós nunca esquecemos de você." Antes que eu pudesse reagir, a escola desapareceu, e tudo o que eu podia ver eram os olhos negros das crianças, consumindo-me por completo. A escuridão estava completa. O que antes parecia ser um simples corredor vazio da escola, agora estava vivo, pulsando com uma energia tão densa que era difícil respirar. As sombras ao redor de Carlos se estendiam, se contorcendo, como se estivessem tentando engolir tudo. Ele estava cercado. As risadas das crianças agora se tornavam gritos, ecoando em sua mente. Ele tentou correr, mas seus pés não se moviam. Era como se a escola estivesse se alimentando dele, prendendo-o em uma espécie de pesadelo interminável. Ele gritou, mas sua voz foi abafada pelo som crescente das vozes. E quando ele olhou para os lados, as sombras das crianças haviam tomado forma, se transformando em figuras deformadas, com olhos vazios. De repente, ele sentiu uma mão fria e pegajosa tocar seu ombro. Ele se virou rapidamente e encontrou um rosto deformado, uma criança com um sorriso desumano e os olhos completamente negros. "Você vai ficar conosco agora. Não há mais saída." A criança sussurrou com uma voz que parecia vir de outro mundo. O rosto da criança começou a se esticar,
Suas mãos se estendiam como se o puxassem para dentro da escuridão. A escola inteira parecia estar desmoronando ao seu redor, transformando-se em uma espécie de vórtice negro, engolindo-o lentamente. Carlos tentou gritar, mas sua voz foi perdida no vazio. E foi quando ele viu a última coisa que ele jamais imaginaria. Fundo do corredor, onde as sombras se acumulavam, ele viu uma figura que o fez congelar. O zelador anterior. O homem que havia trabalhado na escola antes dele, com os olhos também negros, mas com um sorriso que agora se esticava até suas orelhas. Ele estava parado, no centro da escuridão, observando Carlos como se estivesse esperando o momento certo. Você não pode escapar. Nenhum de nós pode. O zelador falou em um tom baixo e grave, como se ele fosse parte da escola agora, como se sua alma estivesse completamente presa ali. Carlos tentou correr novamente, mas algo o segurava, algo mais forte do que qualquer coisa que ele já sentira. Quando ele olhou para trás, a figura do zelador antigo desapareceu nas sombras, e as vozes das crianças se transformaram em um grito uníssono que se sobrepôs a tudo. O medo tomou conta de seu corpo. Ele estava agora dentro da escola, mas a escola não era mais o local que ele conhecia. Estava viva, respirando, e todas as suas paredes estavam preenchidas com as almas das crianças que haviam ali morrido, presas para sempre. E, então, algo aconteceu. O relógio de parede na sala começou a ticar, mas o som não era o de um relógio comum. Era o som de algo se aproximando, de algo terrível, vindo de dentro das paredes. As sombras começaram a se agitar, como se estivessem preparando um último movimento, algo que iria consumi-lo por completo. É o fim. Ele sussurrou, sentindo a pressão ao redor dele crescer, engolindo sua sanidade. Carlos tentou fechar os olhos, mas não conseguia. Ele não podia escapar. O último grito que ele deu foi interrompido pelas sombras, e tudo o que restou foi um silêncio absoluto. A escola agora estava silenciosa demais, e foi quando ele desapareceu. Continua. Deixe um like se você quer saber o que aconteceu com Carlos. Comente abaixo pedindo a parte 2. Se chegarmos a 50 curtidas, vamos liberar a continuação desse mistério. Se inscreva no canal para não perder a próxima parte e compartilhe essa história com seus amigos para descobrir os segredos que a escola esconde.